Fazer o que é certo. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam bem. E hoje, antes aqui de darmos início ao nosso estudo de Salmos, eu quero lembrá-los de acessarem os nossos canais no YouTube, do Spotify, os canais digitais de nossa igreja Lagoinha Castelo. Ali você vai encontrar os estudos bíblicos que são deixados diariamente para vocês e também você vai encontrar todos os horários das reuniões que acontecem de forma presencial em nossa igreja, os horários do culto, da escola dominical, dos estudos bíblicos que são realizados durante a semana. Então venha, participe conosco, tudo isso para que você esteja em constante aprendizado e traga suas dúvidas também, para que você cresça mais sobre o entendimento da palavra de Deus. E também nós sempre falamos para você aprender a ler a Bíblia diariamente, né, constantemente, porque a palavra de Deus ela vai te sustentar nos momentos mais difíceis que você precisar. Querido, que hoje nós vamos estudar o Salmo de número 106. Ele é um salmo bem comprido, são 48 versículos. Nós vamos ler até o versículo 22 aqui aproximadamente, que diz o seguinte: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Senhor, lembra-te de mim quando agires em favor do teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria da tua nação e me glorie junto com a tua herança. Nós pecamos, a exemplo de nossos pais, praticamos o mal e andamos na perversidade. Nossos pais não atentaram para suas maravilhas no Egito, não se lembraram do teu imenso amor, pelo contrário, rebelaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Apesar disso, ele os salvou por amor do seu nome, para manifestar o seu poder. Pois repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os fez caminhar pelas profundezas como um deserto. Salvou-os das mãos do adversário, livrou-os do poder do inimigo. Mas as águas cobriram seus adversários, nenhum só sobreviveu. Então creram na palavra dele e cantaram-lhe louvor. Mas logo se esqueceram das suas obras e não esperaram pelo seu plano, mas se deixaram levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na região árida. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma doença contra eles. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu os companheiros de Abirão. Ateou-se fogo no meio da comunidade e a chama destruiu os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e o adoraram, uma imagem de fundição. Assim trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. Então, querido, a partir aqui do versículo 22, você pode ler até o final, até o versículo 28, até o versículo 48. Querido, este salmo começa e termina com Aleluia, deem graças ao Senhor. No último versículo, nós vemos isso no primeiro versículo, e nós vemos isso também no último versículo 48. Aleluia, deem graças ao Senhor. O espaço aqui entre essas duas descrições de louvor, do primeiro e do versículo e do último, é preenchido com os lamentosos detalhes do pecado de Israel e a extraordinária paciência de Deus, e na verdade fazemos bem em bendizer ao Senhor
tanto no começo como no fim das nossas meditações, quando o pecado e a graça são os temas. Este salmo sagrado trata da parte histórica do Antigo Testamento e é um dos muitos que é composto desta maneira. Certamente, esta deveria ser uma repreensão suficiente para aqueles que fazem pouco das escrituras históricas. Não é bom um filho de Deus tratar levianamente aquilo que o Espírito Santo usa para nossa instrução com tanta frequência. Que outras escrituras tinha Davi, além daquelas mesmas histórias que são tão depreciadas, e contudo, ele as estimava mais do que seu alimento e fazia delas seus cânticos na casa de sua peregrinação? Pois é, a história de Israel é escrita aqui a fim de mostrar o pecado humano, assim como o salmo anterior, que foi o Salmo 105, que estudamos ontem, que foi composto para magnificar a bondade divina. É de fato uma confissão nacional aqui este salmo e inclui um reconhecimento de pecados de Israel no Egito, no deserto e em Canaã, com rogos devotos por perdão, o que tornou o salmo adequado para uso em todas as gerações sucessivas e especialmente em tempos de cativeiro nacional. É provável que tenha sido escrito por Davi. De qualquer maneira, seu primeiro versículo e os dois últimos se encontram naquele hino sagrado de Davi que entregou a Asaf quando ele trouxe a Arca do Senhor, lá em 1 Crônicas 16, do versículo 34 ao 36. Você pode ver. Enquanto estamos estudando este Salmo Santo aqui, vamos ver-nos entre o povo antigo do Senhor e nos arrepender de nossas próprias provocações ao Senhor, ao mesmo tempo admirando sua infinita paciência para conosco, adorando por causa dela. Possa o Espírito Santo nos santificar em prol da humildade e da gratidão. Assim nós esperamos, né, querido? Este salmo diz respeito à constante ingratidão da humanidade, a graça imerecida e a paciência de Deus. A mensagem da graça, apesar do pecado, é introduzida pela seguinte bênção. No versículo 3 nós vimos: bem-aventurados aqueles que sempre fazem o que é certo, né? Versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo, ou seja, aquele que faz o que é certo. O evangelho da graça jamais deve ser entendido como uma licença, ainda que temporária, para não fazermos o que é certo. Apesar da maravilhosa paciência e misericórdia de Deus, é nossa obrigação agir corretamente. Nunca existe uma desculpa para ceder à tentação. Jamais. Provisões sem fim de misericórdia e demandas inflexíveis de justiça quase nunca andam juntas em nenhum ser humano. Nosso temperamento nos faz pender para um ou para o outro lado, mas as duas coisas se combinam com perfeição em Deus. Querido, é muito fácil notarmos neste salmo o destaque que o autor dá à infidelidade da nação de Israel, como nós lemos aqui, e também, depois de tudo, né, enfatiza a fidelidade do Senhor. No final, vai dizer aqui deste versículo, no 45, lembrou-se de sua aliança com ele, se compadeceu segundo a grandeza do seu amor. Segundo a grandeza do seu amor, ou seja, a fidelidade do Senhor. Ele permanece fiel e disposto a restabelecer os laços de comunhão com seus filhos, desde que estes se humilhem e se admitam a realidade do seu quê? Do seu pecado. Deus está pronto para manter suas promessas da aliança. Querido, fazer o que é certo é reconhecermos o nosso pecado diante de Deus, nos arrependermos e
louvarmos ao Senhor com atitudes, com ações, como nós vimos no nosso salmo de ontem. Eu peço que você reflita sobre tudo isso. Leia este salmo com calma, se identifique com os pecados do povo de Israel, se arrependa e busque fazer o que é certo diante do Senhor, arrependendo e louvando ao Senhor, que com paciência, amor e fidelidade se lembra de nós diariamente, se compadece de nós, segundo a grandeza de sua graça e de seu amor. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo estudo.